Quinta-feira, 30 de julho de 2020, e eu venho aqui a você pedir desculpa por não ter tratado desse assunto ontem. Isabel queria que eu tratasse ontem. O Alexandre Júnior me escreveu um recado, me chamando a atenção. Comente a live do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para os advogados do Grupo Prerrogativa. Não deixe de comentar. Só que ontem eu usei todo o meu tempo para comentar um assunto que eu considero fundamental e continuo considerando, que é o gravíssimo depoimento de Paulo Marinho a respeito do vazamento, ou melhor, do aviso que um delegado da Polícia Federal deu aos Bolsonaro para se livrarem do Fabrício Queiroz. Eles se livraram do Fabrício e da Natália e ainda estão dizendo que é mentira do Paulo Marinho. Mas eu tinha que ter tratado do assunto realmente ontem, mas eu até dei graças a Deus não ter tratado, porque eu tive a ocasião de ver à noite uma edição muito boa, feita, como sempre, com competência pelo Cláudio Dantas, do Antagonista, no seu programa Gabinete da Crise, a respeito dessa live infame. Eu digo infame e estou usando a palavra em todos os seus sentidos e toda a sua carga negativa, porque é mais do que infame. Imaginar que um alto funcionário da República teve o desplante, a irresponsabilidade de dizer as imbecilidades que o Augusto Aras disse nessa live para agradar os advogados. Aliás, tem um bolsonarista lá que escreveu nas redes sociais, Guido, não sei das quantas, lá do Rio, de que ele só queria agradar os advogados. O papel do Ministério Público não é agradar advogados, nem é invadir, como ele quer, como ele vai fazer, autorizado pelo Dias Toffoli, processos sigilosos. Esse sigilo tem que ficar por conta dos procuradores que cuidam de cada processo. Ele acusou esses procuradores da Lava Jato, irresponsavelmente, sem ter nenhuma prova, como depois confessou aos senadores, de poderem estar usando. Não tem essa de poder estar usando. Está usando? Qual é o procurador que usou? Qual foi o procurador que chantageou qualquer brasileiro, criminoso ou inocente, com esses segredos, que ele disse que a Lava Jato é uma caixa de segredos, porque ele mandou uma funcionária dele lá para Curitiba para invadir os segredos da Lava Jato? Não os segredos da Lava Jato, os segredos dos processos da Lava Jato. Acontece que a Lava Jato tem 350 terabytes, e ele fez de memória, e ele fez logo a comparação com o Ministério Público Federal, que é a chefia da Lava Jato, que só tem 40. Acontece, qualquer idiota, qualquer analfabeto em matéria, inclusive eu, em matéria de processo e em matéria de telemática, sabe que aquilo ali é um espelho que tem toda a contabilidade do chamado Departamento de Estruturação da Odebrecht, etc., de todas as fontes desses processos. Quer dizer, e ele não tem nada com isso. O professor Modesto Carvalhosa já disse, eu já repeti aqui, a função do Procurador-Geral da República é representar o Ministério Público Federal no Supremo Tribunal Federal e tem o poder de apresentar denúncia contra os poderosos com foro privilegiado. Presidente da República, deputados, senadores, juízes de tribunais, membros de tribunais, etc. Tem nada a ver com invadir segredo. E depois é o seguinte, será que com tanto tempo de foro, trabalhando como advogado, com dupla camisa, advogado e procurador, ele não aprendeu que existe um negócio chamado segredo de justiça? Será que ele não sabe que tem segredo de justiça? Ou ele acha que isso é um privilégio? Pô, acredite se quiser. Se o meu filho, Arthur, de 1 ano e 2 meses, chamar privilégio de privilégio, eu vou ficar brabo. Ele não está nem falando ainda, mas eu vou ficar brabo porque privilégio não é analfabeto quem diz. É analfabeto metido a erudito. Privilégio, procurador. Volta para a aula de português. Essa aula é mais elementar. Me cutucou quando ele falou privilegiaram. Pois bem, mas isso aí não é nada comparado com a tentativa que ele fez de mostrar que a Lava Jato é uma caixa de segredos, e que a unicidade do Ministério Público Federal. O Dias Toffoli, que é da patotinha dele, do PT, porque ele é petista,
Então, esses bestalhões que ficam me insultando aqui, dizendo que eu sempre estive a favor do Bolsonaro e agora estou contra, porque eu fui vendido, quem me comprou, se foi o Dória, saibam que apenas o Nando Moura e eu criticamos a nomeação do Augusto Aras porque ele é petista. Eu contei, inclusive, a raiz familiar. Roque Aras, deputado federal da esquerda, assessor do Chico Pinto, que foi um membro muito importante da esquerda de oposição à ditadura militar, e que era dedo duro. Tem um amigo meu que namorava a filha de um coronel que era da 2ª Seção em Salvador, que ia lá, ficava no quarto com a moça, ouvindo ele na orelha do coronel, entregando os esquerdistas da Bahia todos, né? Inclusive o meu amigo. Pois é. Então, o Augusto Aras é isso, é filho de dedo duro. E é dedo duro, ele foi lá trabalhar para os advogados petistas, como reconheceu o bolsonarista. Aliás, os bolsonaros em peso ficaram calados, o vexame dele foi tão grande que eles silenciaram. Mas entrou em defesa a senhora Carla Zambelli, dizendo que o pessoal do PT tem razão, porque a Lava Jato é tucana, e processou o Beto Richa, que era candidato a presidente, pretenso candidato a presidente, governador do Paraná. A Lava Jato está aqui condenando o Serra e o Dias Toffoli defendendo o Serra, livrando o Serra de prisão, se antecipando a Gilmar Mendes, e ela não sabe disso. Bom, ela não sabe de nada, né? A moça é simplesmente completamente desinformada, informada só na escola da fake news lá, do bolsonarismo. Então, eu quero registrar com muita pena, com muita lástima, a tentativa de exterminar a Lava Jato que o Procurador-Geral da República, que engaveta tudo que for contra o Bolsonaro, que livra o Bolsonaro de tudo para fazer jus ao prêmio que ele ganhou e ainda para disputar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal que o Bolsonaro prometeu, a terceira em 2, né? O Bolsonaro prometeu para ele a terceira cadeira em 2. E ele está fazendo o possível para conquistar a terceira em 2, porque é um idiota, não sabe que em 2 não tem terceiro, né? Pois é, então é o seguinte, o Bolsonaro, o Dias Toffoli autorizou esse senhor a invadir os segredos da Lava Jato lá em Curitiba. E sabe para que ele quer esse segredo? Para contar para o patrão, para o cara que ele quer que nomeie para o Supremo, para o Bolsonaro. Você já percebeu que o Bolsonaro tinha um sonho? Eu tenho um sonho, era o Martin Luther King, lá do Vale do Ribeira. Eu tenho um sonho. O sonho dele era um sonho assim, terrível, né? Terrivelmente sonhador, colocar o Alexandre Ramagem na direção-geral da Polícia Federal. Lembra que o Alexandre de Moraes impediu isso e ele esqueceu? Esqueceu porque ele não precisa mais, porque ele tem 3 capachos que fazem isso para ele. Augusto Aras, procurador-geral, que está tendo acesso aos segredos que ele mesmo disse de 38 mil brasileiros, aos 350 terabytes sigilosos da Operação Lava Jato em Curitiba, para contar para o chefe. Olha, chefe, estão dizendo isso do Fabrício Queiroz, estão dizendo isso aqui do seu filhote amado Flávio Bolsonaro. É isso aí. Mas tem as seclas, tem companheiros nessa missão. Um deles é o senhor André Mendonça, um puxa-saco de lavado do PT. Eu já li aqui um parágrafo de um artigo dele, bajulando Lula quando Lula ganhou pela primeira vez a eleição para presidente. Fez carreira aos pés, à sombra de Dias Toffoli na Advocacia Geral da União e ficou amiguinho do Bolsonaro. O Dias Toffoli indicou esse rapaz para ser advogado-geral da União e desde que trabalhou na Advocacia Geral da União, trabalha como um fiel fâmulo do Bolsonaro. No dia da posse dele no Ministério da Justiça, ele desonrou aquele lugar sagrado, que é o primeiro e mais antigo Ministério da República, chamando o Bolsonaro de profeta. 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 Pois bem, esse senhor agora é ministro da Justiça, do lugar que foi do Moro. Olha, ele está agora perseguindo e vigiando a vida de 579 funcionários, servidores públicos que tenham manifestado qualquer
posição antifascista. Ele não sabe o que é fascista, ele é um presbiteriano, ele é um criacionista, ele acha que a Terra é plana. E é um puxa-saco, ele puxa o saco do Dias Toffoli, que por sua vez puxa o saco do Lula e do Bolsonaro. E hoje eles estão a serviço do bolsolulismo, que é o seguinte: colocar um homem do Lula, que o Lula não vai poder porque é ladrão condenado, para se candidatar e entrar no segundo turno contra o Bolsonaro, para o Bolsonaro vencer a eleição com o voto, repetindo o voto antipetista, se é que ainda tem no Brasil alguém que não seja fanático por ele, algum antipetista que acha que ele vai combater o petismo, coisa que ele não está fazendo agora, ao contrário, está fazendo o serviço do PT. Eu quero aqui cumprimentar... faltou o terceiro, desculpe. O terceiro é o José Levi Amaral Júnior, é o advogado-geral da União, substituto do André Mendonça na AGU. Esse fez a coisa mais vergonhosa da história da advocacia geral. Ele assinou, junto com o próprio Bolsonaro, uma ação no Supremo em defesa dos acusados de crime, de mentir, de executar, de assassinar reputações no chamado Gabinete do Ódio dos bolsonaristas sob o comando de Carlos Bolsonaro, o filho nota 02, né? Pois é, esse aí é outro escravo do Bolsonaro. A mulher dele é assessora do Gilmar Mendes, que foi o responsável pela nomeação dele, e agora deve estar muito revoltado com o Dias Toffoli, porque o Dias Toffoli está impedindo-o de libertar o Serra. Ele está libertando o Serra antes de ele libertar gloriosamente, como faz com todos os tucanos, quando o assunto cair no plenário e ele tiver que relatar. Pois bem, o Aras disse para esses advogados do Grupo Prerrogativo, inclusive o famoso Cacai, né, que estava na live, que ele acha que os procuradores da Lava Jato estão usando desses segredos aos quais eles têm acesso para acusar pessoas, para chantagear pessoas, para ameaçar pessoas, né? Aí ele foi obrigado, para desfazer a grande bobagem que fez, a fazer uma videoconferência com os senadores, e os senadores perguntaram: que prova o senhor tem disso? Não, eu não tenho prova nenhuma. Como é que pode o chefe do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, acusar os próprios funcionários, fazendo o jogo e a gracinha para os advogados petistas e congêneres dos bandidos, dos acusados da Lava Jato? E aí depois vai para os senadores e diz que não tem provas, um cinismo atroz. Agora eu quero aqui reclamar dos senadores. Quero reclamar dos senadores porque eu vi excelentes opiniões dos senadores a respeito desse vexame que foi essa live do Augusto Aras. O senador Oriovisto Guimarães, lá do Podemos do Paraná, deu uma opinião brilhante. Também o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. O senador Major Olímpio, que tem me surpreendido muito com excelentes posições. Lamento muito não ter votado nele. Na próxima eu voto, viu, Major Olímpio? Não é? Olha, o Arthur está concordando aqui comigo, hein? Se o Arthur concorda, eu tenho que fazer. Eu não desobedeço a Isabel e ao Arthur. Pois bem, só que esses senhores senadores, eu vou avisar uma coisa. O meu amigo Walter Maierovitch, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, presidente do Instituto contra a Corrupção, Giovanni Falcone, me alertou que o dono do emprego do Augusto Aras não é o presidente da República, é o Senado. O Senado pode demiti-lo por maioria. E o que o Senado tem que fazer, o pessoal do Muda Senado, é demiti-lo. Não dá mais para admitir esse senhor na Procuradoria-Geral da República. É uma ameaça à democracia, é uma ameaça ao combate ao crime. Ele vai fechar a Lava Jato, mas não é só isso, todas as operações, e ele disse que vai instaurar uma nova política no Ministério Público. É uma política preventiva. Será que esse estafermo já leu algum dicionário na vida? Prevenção é alguma coisa que você faz antes.
Então é você convencer o Ministério Público Federal lida com delinquentes, né? Então ele quer que o Ministério Público Federal passe a ser uma espécie de conselheiro espiritual, um padre confessor. Olha, meu filho. Chega pro Renan Calheiros, que ficava entusiasmadíssimo lá na live dele. Doutor Renan, pare com esse negócio de inventar que tem boi para roubar o povo. Não, doutor Renan, siga um caminho do bem e da luz. É o sentido preventivo do Ministério Público Federal, de acordo com as novas estratégias feitas pelo Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, petista declarado, amigo do Zé Disseu, comparsa do Zé Disseu, e também comensal dos banquetes da corrupção do PT e das empreiteiras. Pois bem, eu quero agora me dedicar ao segundo personagem que está fazendo favores impossíveis ao presidente Jair Bolsonaro, é o doutor Dias Toffoli. Eu tenho um queridíssimo amigo que é professor universitário, e que é da Universidade de Navarra, que é o professor Carlos Alberto Franco, que escreve artigos na página 2 do Estadão, onde eu também escrevo, também quinzenalmente. Pois eu acompanho o professor Carlos Alberto, e o professor Carlos Alberto de Franco citou uma frase do Dias Toffoli, para a qual eu não tinha tido chamado a minha atenção. Nós, enquanto judiciário, somos editores de um país inteiro. O sonho do cara é editar o Brasil. Aí o professor, do alto do seu conhecimento acadêmico, disse que é uma declaração explícita de autoritarismo, uma espécie de ato institucional número 5 informal. É isso aí. Eu já tenho falado há muito tempo sobre os golpes todos do Dias Toffoli. E agora ele está repetindo tudo nesse seu desempenho de dar despachos monocráticos durante o recesso do judiciário, quando ele, como presidente, o último recesso judiciário que ele passa como presidente, em setembro ele vai passar para o vice-presidente Luiz Fux, a presidência do STF. Como presidente, ele interrompeu, ele que no exercício da presidência, sem consultar o plenário, interrompeu todas as investigações de bandidos financeiros do Brasil para proteger o Flávio Bolsonaro. E agora ele interrompeu todas as investigações sobre o tucano José Serra e ainda proibiu que cumprisse um mandado de busca e apreensão no gabinete dele no Senado. Agora, o inimigo do Bolsonaro agora não são os tucanos? Não são não. O ministro Toffoli descumpre aquela parábola famosa que você só serve a um senhor. Ele serve a todos os senhores. E agora ele está querendo servir aos bandidos, impedindo que o juiz Sérgio Moro seja candidato a presidente. Veja bem, o Jair Bolsonaro, quando rompeu com o Sérgio Moro, com medo de enfrentá-lo no segundo turno da eleição de 2022, usou o seu gabinete do ódio para espalhar coisas terríveis sobre o Sérgio Moro. Não descobriram nada. E agora eles estão inventando uma tal quarentena de 8 anos para juízes e promotores. Só que esqueceram um detalhe que a senadora Simone Tebet lembrou. Não pode haver lei, é anticonstitucional uma lei que ofenda alguma prerrogativa do cidadão. O Sérgio Moro não pode mais ser impedido e ser obrigado a fazer uma quarentena, porque ele já não é mais juiz. Na hora que a lei for aprovada, ela não pode retroagir contra ele, né? E, aliás, o senador Fábio Tradi, que é o autor da emenda, lembrou, primeiro, que não é só juiz que vai ter que ter quarentena. Ele propôs 6 meses, mas ele acha que pode ser... ele propôs 6 anos, mas acha que pode ser até 4, 5, seja como for. Eu sou contra, porque eu acho o seguinte, tudo bem, vamos impedir que os funcionários, servidores de Estado, saiam direto do serviço para disputar uma eleição. Tudo bem. Agora, o que fazer com os filhos?
a palavra nepotismo foi ofendida pelos políticos brasileiros quando disseram que não é nepotismo o presidente Bolsonaro, aliás, o senhor Augusto Aras despachou isso, mandar o Eduardo Bananinha para ser embaixador nos Estados Unidos e arrumar uma briga com o futuro governo democrata que está dando uma surra lá nas prévias eleitorais no Donald Trump, que é dos quais eles são escravos, né? Pois é, então a verdade é a seguinte: eu sou a favor, vamos fazer quarentena para juiz, para procurador, para policial militar, para militar, tá certo? Para membro da Força Nacional e, sobretudo, para filho de deputado e senador. O juiz não pode usar da sua fama de juiz correto para se eleger. Agora, o filho do senador pode passar por cima do nepotismo, porque vai eleger um filho deputado ou senador, colocando um herdeiro, né? Então é o seguinte, tudo bem, vamos fazer quarentena para juiz, aí vamos proibir esse negócio de deputado se eleger eternamente, sem ter obrigatoriedade de suspender de um mandato para o outro. Filho não pode, mesmo sendo político, não pode. Essa palavra, vai no dicionário e vê se nepotismo tira político do significado, da proteção ao parente. Pois bem, eu já falei demais, a Isabel está reclamando, o Arthur está querendo conversar ali comigo, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Não, antes eu vou dizer a você o seguinte, estou ligado, estão ameaçando o Félix Fischer, que está no hospital, que operou e que vai ser o relator do Superior Tribunal de Justiça do caso Flávio Bolsonaro, Paulo Marinho, Fabrício Queiroz. Estou ligado, viu, vocês bandidos que estão ligando lá para o Félix Fischer, que é um juiz de direito, ao contrário do Otávio Noronha, estou ligado. Bom, agora sim, Isabel já falou assim, eita. Direto ao assunto. Em pé, e só a verdade nos salvará.